Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, não é? Aonde aprendemos uns com os outros. Meus irmãos, nessa semana de Natal, né? Onde homenageamos nosso menino Jesus, né? Nosso Jesus, que a gente tanto ama, não é? E que precisamos aprender cada vez mais a nos amarmos para amarmos uns aos outros, para amarmos Jesus, né? Na sua infinita bondade e amor por nós. Meus irmãos, durante esse ano eu passei muitas lições dos meninos William Douglas e Renato Rubens Teixeira, né? No livro deles, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, né? Eu sei que vocês gostaram muito e eu vou passar hoje a última lição do livro deles, que é uma homenagem a Jesus e que são palavras que calam ao nosso coração, né? A conclusão, né, de todas as passagens do Evangelho que eles passaram, né? E o tema, muito além do sucesso terreno, uma loucura chamada Jesus. Convivemos diariamente com todo tipo de pessoas, empresários de sucesso e outros nem tanto, profissionais liberais, pedreiros, manicures, empregadas domésticas, e em todos esses níveis encontramos pessoas boas e más. Jesus, por sinal, quando veio à Terra, nasceu em um estábulo e não tinha onde reclinar a cabeça. Está em Lucas 9:58 e Mateus 8:20. Consideramos válido compartilhar essas experiências e estimular as pessoas a conhecer as poderosas leis bíblicas do sucesso. Mas não podemos concluir esse livro sem dizer que a proposta da Bíblia vai muito além do sucesso profissional e financeiro. Cremos que o maior sucesso é entender os paradigmas revolucionários que Jesus trouxe a falar do seu reino, que é bem diferente dos reinos terrenos. As ideias de Jesus foram consideradas loucuras por muitos. Elas incomodavam porque falam, né, de uma relação, de um amor que também favorecem os pobres e os limitados. É um conceito que o mundo não costuma prestigiar. Deus ama a todos, inclusive aos fracos. Não a só eles, mas também a eles. Jesus sempre será incompreensível para quem quiser salvação por merecimento próprio, riqueza ou sabedoria. Para quem quer bastar a si mesmo, para quem acha que está bem, que é puro ou que pode chegar a esse lugar sozinho, a proposta de Jesus é incômoda. Por isso, ele disse que veio para os doentes e não para os que consideram sãos. Quem se acha são não vai querer Jesus. Gostamos de Jesus porque ele tem uma proposta alternativa à oferecida pela sociedade e pelo mercado. Ele tem solução para todos, não só para os poderosos e vencedores. Socorre não apenas os inteligentes e talentosos, não apenas os bem-sucedidos ou os self-made men. Jesus salva do mesmo jeito o pobre inculto e o PhD, o miserável e o milionário. Você não precisa ser rico como Eike Batista ou inteligente como Albert Einstein, nem um profeta ou asceta. Não precisa ser aprovado pelos padrões da sociedade. Jesus ama os santos e os pecadores.
Ele aceita desempregados, bêbados, tolos, gente com barriga e com celulite também. É claro, também ama os Eikes e Einsteins do mundo, não os discriminando ao reverso. Admiramos e respeitamos as elites, os ricos, os bilionários, os sábios e os doutores, mas reafirmamos nossa admiração por um Deus que salva o pobre e o fraco, o insuficiente e o que não alcançou sucesso como o mundo o define. A Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Está em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Enfim, a pessoa pode ser inteligente, bem-sucedida, poderosa, ter cargos e títulos, mas isso não faz dela boa o suficiente para a religação com Deus, nem faz a mais amada por Ele. A redenção proposta por Jesus é de graça, por meio dele mesmo, e nisso Deus torna iguais todas as pessoas. Por isso mesmo, ninguém pode se vangloriar, achando que por ser melhor que o outro em questões terrenas, terá algum tipo de privilégio espiritual. Portanto, Jesus é uma loucura, um escândalo, e por ser manso e humilde, e por propor um acesso a Deus simples e viável a todos, quebra os paradigmas do mundo secular. Esperamos que, se você for inteligente e culto, ou alguém capaz de fazer fortuna com seus méritos e predicados, isso não o impede de conhecer Jesus. Até porque cremos que todos os sucessos e capacidades humanas não durarão mais que uns 80 a 100 anos. Mas a salvação em Cristo durará por toda a eternidade. Você não precisa ser o cara para ser amado e salvo por Jesus, para tê-lo como amigo e companheiro de jornada nesse mundo e no porvir. Por isso, nos entregamos a Ele e escolhemos ser seus servos. Não amamos os melhores servos que Ele tem, nem ao menos nos consideramos bons, mas certamente podemos dizer, como disse Martin Luther King Jr., que o cristianismo não fez de nós homens perfeitos, nem o que deveríamos ser, mas nos fez muito menos ruins do que seríamos sem ele. O cristianismo não fez de nós homens perfeitos, nem o que deveríamos ser, mas nos fez muito menos ruins do que seríamos sem ele. Que palavras maravilhosas, né, meus irmãos? Então, nós vamos encerrar dizendo as propostas do nosso querido, né, William e Rubens. Terminamos, porém, falando que para bem-sucedidos ou nem tanto, existe sempre um Deus amoroso que tem planos benéficos para cada ser humano. Esse nosso Pai maravilhoso que mandou o seu Filho, né? Já provando a humildade, nascendo em uma manjedoura, não é mesmo? E meus irmãos, diante dessas lições e de tantas outras que o nosso aprendizado já nos ilumina, né? Nós dizemos que estamos a caminho da nossa iluminação, seguindo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, não é? Então, fiquemos na doce paz de Jesus, do Mestre Jesus, do aniversariante da semana, né?
e que possamos comemorar o nosso Natal com muita alegria, com muito amor e que todos os dias da nossa vida sejam natais, porque cada vez que nós fazemos o que Jesus nos ensinou, cada vez que nós nos esforçamos para vencer as nossas dificuldades, erramos, aprendemos, seguimos em frente, é Natal. Então é Natal nesse momento em que nós estamos falando do Mestre Jesus, aprendendo suas lições, não é? E ficando na doce paz do nosso Mestre querido. Até o nosso próximo encontro, uma ótima noite a todos. E amanhã, depois de amanhã, eu vou passar uns poemas, umas poesias, né? Em homenagem ao nascimento de Jesus, ao contato de Jesus, né? Há 2025 anos, entrando nos 26, né? 2026 anos que Jesus chegou nesse planeta, não é? Veio com a sua luz maravilhosa para clarear os nossos caminhos. E todos nós, né, pequeninos que somos, vamos aumentando a nossa luz com o nosso aprendizado, com o nosso trabalho, né, e com o nosso amor. E que assim seja. O joinha no nosso canal. Até o nosso próximo encontro.